Marido milionário. Trai a esposa com a secretária, mas o segredo que ele descobre sobre sua mulher muda seu destino para sempre. Antes de começar a história, comente de onde você está assistindo. Quero saber até onde esse vídeo chegou. Rogério Martins ajeitou a gola da camisa em frente ao espelho do banheiro, observando seu reflexo com um olhar satisfeito. Aos 42 anos, ele se via no auge. Dono da Martins Hotels and Resorts, uma rede de estabelecimentos de luxo que o colocava entre os empresários mais bem-sucedidos de São Paulo. Tinha tudo: uma cobertura imponente nos jardins, um carro importado sempre brilhando na garagem e uma esposa que todos admiravam. Helena, sua companheira de 15 anos, era o tipo de mulher que chamava a atenção onde quer que fosse. Elegante, tranquila e dona de um olhar que ainda brilhava como na época em que se conheceram num café charmoso na Vila Madalena, ela servindo mesas e ele, sonhador, fazendo planos para crescer na vida. Mas aquele brilho já não tocava mais o coração de Rogério. Sua mente e seu corpo estavam em outro lugar. Marina Soares, sua secretária de 28 anos, era um verdadeiro furacão. No escritório, ela se inclinava sobre a mesa dele, com um sorriso que prometia mais do que simples relatórios, os cabelos castanhos escuros caindo em cascata sedutora. "Você merece mais, Rogério." Ela sussurrou certa noite, quando ele já estava de saída, a voz embebida de malícia. Ele riu, sentindo o sangue pulsar nas veias. Os encontros secretos com Marina eram o tempero que sua vida havia ganhado. Algo que Helena, com sua rotina organizada e previsível, jamais poderia oferecer. Naquela noite, a cobertura estava silenciosa. Um mausoléu de luxo, onde o amor parecia ter morrido aos poucos. Rogério subiu para o quarto mais cedo do que de costume, resmungando sobre um dia exaustivo antes de se jogar na cama. Helena ficou na sala, inquieta, os pensamentos girando como um redemoinho. Aos 39 anos, ainda era uma mulher bonita, os cabelos castanho escuros macios emoldurando um rosto delicado, mas as olheiras profundas denunciavam meses de noites mal dormidas. Rogério estava diferente, distante, frio, sempre com desculpas na ponta da língua. "É o trabalho", ele dizia, e ela queria acreditar. Precisava acreditar, mas aquela sensação incômoda no peito não a deixava em paz. Levantou-se, os pés descalços contra o chão frio, e vagou pela casa como uma sombra. Ao passar pelo escritório de Rogério, parou. A porta, que ele sempre trancava com rigor, estava entreaberta. Um arrepio subiu-lhe pela espinha. Era como se o destino a chamasse. Entrou, o coração disparado. O cheiro amadeirado do perfume dele impregnava o ar, e a luz azulada do notebook ainda ligado cortava a penumbra. Rogério havia esquecido de desligá-lo ao sair correndo para o quarto. Helena hesitou, as mãos trêmulas pairando sobre a mesa. "Não faça isso", pensou, mas a dúvida, como uma lâmina afiada, cortava mais fundo que a razão. Moveu o mouse e a tela se iluminou. Uma janela de mensagens estava aberta. No topo, um nome: Marina Soares. O mundo pareceu parar. Com um clique, Helena abriu a conversa, e cada palavra foi como uma facada no peito. "Boa noite, chefe. Adorei o jantar. Você é irresistível fora do escritório." O chão pareceu desaparecer sob seus pés. "Mal posso esperar pela viagem de semana que vem. Estar tão perto de você me deixa louca." A respiração dela travou, o ar parecendo não chegar aos pulmões. "Você me faz sentir especial, sabia? Um homem como você merece mais." E então, a mensagem final. Um golpe que fez suas pernas vacilarem. "Chegou bem em casa, queria estar aí agora, te tirando esse cansaço." Helena levou as mãos à boca, abafando um soluço. Lágrimas escorreram em rios quentes pelo rosto, borrando sua visão. Cambaleou para trás, sentindo-se vazia, traída, como se sua vida inteira tivesse sido construída sobre uma mentira.
Não, 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 repetia em silêncio, a mente gritando o que seu coração se recusava a aceitar. Ele a traíra, dentro da própria casa. Saiu do escritório aos tropeços, o pranto sufocando sua garganta. Quando chegou à porta do quarto, empurrou-a devagar, o rangido da madeira soando como um lamento. Rogério estava lá, dormindo tranquilamente na cama king size, os lençóis caros cobrindo metade do corpo. Ele respirava em paz, com o rosto sereno, como se fosse dono do mundo. Como se não tivesse acabado de destruir o dela. Helena ficou parada, paralisada, encarando o homem que jurara amá-la para sempre. A traição queimava, mas a frieza dele ardia ainda mais. Ele dormia em paz enquanto ela desmoronava. Como você pôde? Pensou, cerrando os punhos. Queria gritar, jogar o celular dele contra a parede, arrancá-lo daquele sono egoísta. Mas as palavras morreram na garganta, sufocadas por um nó de dor e raiva. Virou-se, as pernas trêmulas, pegou o celular dele e correu para o banheiro. Trancou-se lá dentro e deslizou até o chão frio. Ali, sozinha, desabou. Chorou com o rosto entre as mãos, os soluços ecoando pelo cômodo silencioso. Sentia-se um nada, humilhada, traída, descartada na própria casa, que ela enchia de amor enquanto ele a trocava por outra. Entre as lágrimas, tentou desbloquear o celular para ler mais mensagens, e naquele instante, uma certeza cruel se instalou. Você vai ver, Rogério, sussurrou para si mesma, a voz rouca de dor e revolta. Vai ver quem eu sou. Ela não sabia como, mas aquela noite marcava o fim de uma Helena e o início de outra. Algo dentro dela havia mudado para sempre. Enquanto enxugava o rosto, um ruído veio do quarto. Rogério estava acordando. O som dos passos dele ecoou pelo corredor como trovões antes da tempestade. Helena, encolhida no chão do banheiro, sentiu o coração disparar, pulsando forte contra as costelas. A tranca da porta parecia frágil demais para protegê-la do que estava por vir. Ela enxugou o rosto com as mãos trêmulas, as lágrimas misturadas ao muco de um choro que parecia não ter fim. O espelho à sua frente refletia uma mulher destroçada, os olhos vermelhos, o cabelo desgrenhado, a alma exposta como uma ferida aberta. Como cheguei aqui? Pensou, a voz interior um sussurro rouco de desespero. A maçaneta girou devagar e a voz dele cortou o silêncio. Helena, o que está acontecendo? Por que trancou a porta? O tom era impaciente, carregado de sono, como se ela fosse um incômodo na noite dele. Ela se levantou com as pernas bambas, apoiando-se na pia para não desmoronar. Ele não merece me ver assim, decidiu, engolindo o soluço que subia pela garganta. Abriu a porta com um empurrão brusco, os olhos faiscando entre a dor e uma raiva que começava a brotar das cinzas do seu coração partido. Rogério estava ali, descalço, a camisa amassada do pijama e o cabelo bagunçado. Ele a encarou, franzindo a testa. Que cena é essa agora? Tá chorando por quê? A indiferença dele foi um tapa na cara, mais cruel que qualquer palavra. Helena segurou o celular dele com força, os dedos brancos de tanto apertar, e o ergueu como uma arma. Marina Soares. Quem é ela, Rogério? A voz saiu baixa, mas carregada de um veneno que ela nem sabia que possuía. Ele piscou, o rosto endurecendo por um instante, antes de se abrir num sorriso debochado. Você mexeu no meu celular? Sério, Helena? Que coisa baixa. Ele cruzou os braços, o corpo relaxado, como se aquilo fosse uma piada. É só a secretária. Trabalho. Você tá vendo coisa onde não tem. A mentira escorria da boca dele como mel envenenado, e cada sílaba era um prego no caixão do amor que ela um dia sentiu. Vamos fazer uma brincadeira para aqueles que só leem os comentários nos vídeos. Escreva a palavra pisa nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Helena tremia. O celular ainda na mão, a tela apagada, mas as palavras de Marina queimando em sua memória. Trabalho, jantar, viagem, me fazer sentir especial.
Ela jogou as frases na cara dele, cada uma um grito abafado que ele fingiu não ouvir. Você acha que eu sou o idiota, Rogério? 15 anos jogados fora por uma secretária qualquer. O choro voltou, mas agora misturado a uma fúria que a fazia querer arrancar a máscara dele com as próprias mãos. Rogério deu um passo à frente, os olhos frios como gelo. Para com esse drama, Helena, tá tarde, eu tô cansado. Se quer inventar história, problema seu. Ele virou as costas, como se ela não valesse nem mais um minuto do tempo dele, e voltou para o quarto. A arrogância dele a atingiu como um soco no estômago. Cansado, pensou ela, o peito ardendo. Cansado depois de jantar com ela, de rir com ela, enquanto eu esperava você aqui como uma idiota? Algo se quebrou dentro dela. Uma corda esticada demais que finalmente arrebentou. Não! Disse em voz alta, parando Rogério no meio do caminho. Ele se virou, irritado. O quê? Helena respirou fundo, o ar cortando os pulmões como lâminas. Acabou, Rogério. Eu quero o divórcio. As palavras saíram pesadas, carregadas de um sofrimento que ela nem sabia que podia suportar, mas também de uma força que nascia das ruínas do seu orgulho. Ele riu, um som cruel que ecoou pelas paredes. Divórcio? Você? Tá brincando, né? O que você vai fazer sem mim, Helena? Voltar para servir café? A humilhação foi calculada, cada palavra um chicote contra a pele dela. Mas, em vez de derrubá-la, o veneno dele a ergueu. Ela endireitou as costas, os olhos marejados, mas firmes. Você vai ver, respondeu, a voz um fio de aço. Vai ver do que eu sou capaz. Sem dizer mais nada, ela passou por ele, o ombro roçando no dele como um adeus silencioso. Subiu as escadas até o closet, pegou uma mala pequena e jogou dentro algumas roupas com as mãos trêmulas. Rogério ficou na porta assistindo, o sorriso debochado ainda no rosto. Vai embora mesmo? Boa sorte, Helena. Volta correndo quando perceber que não é ninguém sem mim. Ela não respondeu. Cada peça de roupa na mala era uma despedida. Cada zíper fechado, um corte no cordão que aprendia a ele. Minutos depois, estava na rua, o ar fresco de São Paulo mordendo sua pele. A mala pesava nos braços, mas o coração pesava mais. Uma mistura de luto e alívio, como se ela tivesse enterrado uma parte de si mesma naquela casa. Entrou num táxi, o motorista lançando um olhar curioso pelo retrovisor. Pra onde, dona? Qualquer hotel barato mais próximo, respondeu, a voz fraca mas decidida. No quarto úmido e mal iluminado, Helena jogou a mala no chão e caiu sobre a cama, o colchão rangendo sob seu peso. O silêncio ali era diferente. Não o silêncio opressivo da cobertura, mas um vazio que a engolia inteira. Ela abraçou os joelhos, o choro voltando como uma enxurrada. Imaginou Rogério rindo com Marina, os dois brindando a liberdade dele enquanto ela se afogava em lágrimas. Eu fui nada para ele, murmurou, a voz sufocada contra as pernas. Nada. Mas então, entre os soluços, algo mudou. Ela levantou a cabeça, os olhos inchados fixos na parede descascada. Não, sussurrou, limpando o rosto com as costas da mão. Eu não vou ser nada. Ele vai pagar por isso. Eu vou renascer. A promessa era frágil, mas era tudo o que ela tinha. Enquanto a noite avançava lá fora, Helena fechou os olhos, o corpo exausto, mas a mente em chamas. Será que ela conseguiria se reerguer das cinzas daquele sofrimento? O sol nascia tímido sobre São Paulo, lançando uma luz pálida no quarto de hotel onde Helena acordara. O travesseiro estava úmido das lágrimas da noite anterior e o peso no peito parecia um castigo eterno. Ela se levantou devagar, o corpo dolorido, como se tivesse carregado o mundo nas costas. Olhou-se no espelho rachado do banheiro, os olhos fundos e a pele pálida denunciando a mulher que Rogério destruíra. Você não é ninguém sem mim, ecoava a voz dele na mente dela, como um veneno que se recusava a sair. Mas então ela respirou fundo, um ar cortante que queimou os pulmões e sussurrou para o reflexo. Eu vou provar que você está errado. Naquele dia, Helena tomou uma decisão.
Não podia mais se afogar na própria dor. Pegou um dinheiro que tinha guardado e começou a planejar. Lembrou-se dos tempos de juventude, quando trabalhava na cafeteria onde conhecera Rogério. Lá, ela não servia apenas café. Criava receitas, misturava sabores, encantava os clientes com bolos caseiros e um sorriso que fazia o dia deles mais leve. Era um talento que Rogério nunca valorizara, mas que agora seria sua salvação. Semanas depois, com coragem que ela nem sabia que possuía, Helena alugou um pequeno espaço numa rua movimentada da cidade. O lugar era simples, com paredes descascadas e um balcão torto, mas ela viu ali uma promessa. Trabalhou dia e noite, as mãos calejadas pintando as paredes de um azul suave, os braços doloridos carregando móveis usados que comprara em brechós. No topo, pendurou uma placa: Canto do Café da Helena. Era mais que um negócio, era um grito de resistência contra a humilhação que Rogério lhe infligira. Na estreia, serviu café fresco e um bolo de fubá com goiabada que perfumou o ar. E os primeiros clientes vieram, atraídos pelo aroma e pela história de uma mulher que recomeçava sozinha. Enquanto isso, na cobertura de Rogério, a vida parecia um desfile de luxo. Ele e Marina brindavam com espumante caro, riam em jantares sofisticados e viajavam nos fins de semana para resorts da Martins Hotels and Resorts. Mas algo azedava entre os dois. Marina aparecia com joias novas toda semana, pedindo mais cartões de crédito, mais presentes. Você é o chefe, Rogério. Merece me mimar, dizia ela, os olhos brilhando não por ele, mas pelo que ele podia oferecer. Rogério começava a perceber. Os beijos dela eram frios, os elogios calculados. Será que ela só quer meu dinheiro? Pensava, o orgulho ferido lutando contra a dúvida que crescia. No canto do café da Helena, o movimento aumentava. Ela servia mesas com um sorriso forçado que aos poucos foi se tornando genuíno. Mas à noite, sozinha limpando o chão, o vazio voltava. Chorava escondida no depósito, o coração ainda sangrando pelas lembranças de Rogério, pela traição que a marcara como ferro quente. Foi numa dessas manhãs cinzentas que Miguel apareceu. Ele entrou com um jornal dobrado na mão, pediu um café preto e sentou-se perto da janela. Era um homem comum, de 30 e poucos anos, cabelo castanho despenteado e olhos gentis que pareciam enxergar além da fachada dela. Dia após dia, Miguel voltou. Não falava muito, mas elogiava o café com uma sinceridade que aquecia o peito de Helena. Você tem um dom, disse ele uma vez, apontando para o bolo de milho com goiabada que ela fizera. Ela riu, um som fraco, mas verdadeiro. O primeiro em meses. Ele não forçava nada, não pedia nada. Apenas estava lá. Uma presença calma em meio ao caos da vida dela. Certa manhã, enquanto limpava o balcão, Helena o viu ajudar uma senhora a carregar sacolas até o ponto de ônibus do outro lado da rua. Quem é esse homem? Perguntou-se, o coração dando um salto que ela não esperava. O negócio de Helena crescia, tímido, mas firme. Clientes fiéis contavam a amigos sobre o café acolhedor e a dona de mãos habilidosas que parecia carregar uma história triste nos olhos. Ela guardava cada real ganho, sonhando com um forno maior, talvez uma segunda loja. Mas a dor ainda a acompanhava, uma sombra que sussurrava nos momentos de silêncio. Ele te jogou fora. Numa noite, enquanto trancava a porta do café, Helena olhou para o céu estrelado e deixou uma lágrima escapar. Eu vou conseguir, prometeu a si mesma, a voz trêmula, mas decidida. Do outro lado da cidade, Rogério voltava de mais um jantar caro com Marina. No carro, ela falava sem parar sobre uma bolsa de grife que precisava ter. Ele a ouvia em silêncio, o olhar perdido na janela. Pela primeira vez, sentiu um vazio que o dinheiro não preenchia. Então, o motorista parou num sinal, e Rogério viu por acaso um outdoor simples.
Canto do Café da Helena, onde o coração encontra sabor. O nome brilhou nos olhos de Rogério como um fantasma do passado. Ele estava no banco de trás do carro, Marina ao seu lado falando sem parar, mas as palavras dela se perderam no ar. Canto do Café da Helena, murmurou, o coração dando um salto que ele não esperava. Poderia ser dela? Não, não fazia sentido. Helena, a mulher que ele humilhara, que saíra de casa com nada além de uma mala, não teria como abrir um negócio. Deve ser coincidência, pensou, esfregando os olhos cansados. Mas a semente da dúvida já estava plantada, e ele não conseguiu arrancá-la. Naquela noite, a cobertura parecia um palco vazio. Marina desceu do carro, batendo os saltos no chão, reclamando que ele estava distraído demais, e foi direto para o quarto. Rogério ficou na garagem, o motor ainda quente, as mãos agarrando o volante como se fosse a última coisa que o mantinha de pé. A vida dele desmoronava. Já tinha se passado alguns meses. Seus hotéis, outrora símbolos de poder, agora acumulavam dívidas, investimentos arriscados, feitos para agradar Marina com promessas de riqueza, tinham virado pó. No escritório, ele gritava com funcionários que não podiam mais salvá-lo, o suor escorrendo enquanto via contratos milionários escaparem por entre os dedos. Marina não se importava. Chegava em casa com sacolas de grife, os braços cheios de pacotes que ele pagava sem nem olhar as faturas. "Você é o melhor, Rogério", dizia ela, o sorriso doce demais para ser verdade. Mas algo nos gestos dela o incomodava. O jeito como segurava o celular, os risinhos abafados enquanto digitava. Numa noite, enquanto ela cantarolava no banho, Rogério cedeu à desconfiança. Pegou o telefone dela, o coração martelando no peito. A senha, o aniversário dele, era um lembrete irônico do quanto ela dependia dele. A tela revelou o que ele temia. "Ele está afundando, mas ainda me banca por um tempo", escrevera ela para um certo Ryan. "Te encontro amanhã, meu amor. Ele é cego." O aparelho caiu das mãos de Rogério, o chão girando sob seus pés. Marina o traía. Todo o luxo, as noites com ela, o sacrifício do casamento com Helena, tudo por uma mulher que ria dele pelas costas enquanto se entregava a outro. A raiva o consumiu, uma chama que queimava o pouco que restava do seu orgulho. Na manhã seguinte, ele a confrontou. Marina estava na sala, girando num vestido vermelho que custara uma fortuna, o tecido brilhando como o sangue que ele sentia pulsar nas veias. "Quem é Ryan?" perguntou a voz grave, os punhos cerrados. Ela congelou por um instante, os olhos arregalados, mas logo soltou uma gargalhada cortante. "Ryan, um amigo, Rogério. Tá ficando paranoico?" Ela tentou se aproximar, os braços abertos como uma armadilha, mas ele a afastou com força. "Eu vi tudo, Marina. Você me usa enquanto dorme com ele." Ela riu ainda mais, o som ecoando como um deboche. "E daí? Achou que eu te amava? Você era o passe para o meu futuro, Rogério, mas olha para você agora. Um fracasso. Eu fico com quem me dá mais." A crueldade dela o deixou sem ar, o rosto vermelho de vergonha e fúria. Marina pegou a bolsa, lançou um último olhar de desprezo e saiu, o som dos saltos desaparecendo na rua. Rogério ficou sozinho, o silêncio da cobertura sufocando-o como uma corda no pescoço. Em poucos meses, sua vida tinha virado um pesadelo. Naquele mesmo dia, movido por um impulso que não entendia, Rogério pegou o carro e dirigiu até o endereço do outdoor. A rua estava cheia, o trânsito lento, e ele estacionou a poucos metros do pequeno café. Pela janela, viu uma mulher de cabelos castanhos movendo-se entre as mesas, o avental azul manchado de farinha. O coração dele parou. Era ela, Helena. Rindo com clientes, servindo café, viva de um jeito que ele nunca a vira em anos. O canto do café da Helena era dela, e a verdade o atingiu como um raio. Ela não só sobrevivera, mas florescia enquanto ele afundava. O café de Helena ganhava vida.
O espaço, antes um canto vazio, agora transbordava com o aroma doce de bolos caseiros e o som animado das conversas entre clientes. Ela corria entre as mesas, o suor escorrendo pela testa, mas os olhos brilhavam com um orgulho que a traição de Rogério não conseguiu apagar. Miguel apareceu como sempre, discreto e gentil, trazendo consigo uma dedicatória manuscrita. Para a mulher mais forte que conheço. Ele deixou o bilhete no balcão e sorriu. Um gesto simples que fez o peito dela doer de um jeito bom. Clientes a chamavam de estrela do bairro, e ela guardava cada elogio como um tesouro. Rogério ficou parado no carro, os olhos fixos em Helena. Ali estava ela, erguendo-se das cinzas que ele deixara para trás. Pegou uma garrafinha de cachaça que mantinha no porta-luvas, o líquido queimando a garganta enquanto ele afogava a raiva e a culpa. "Eu a joguei fora", murmurou, a voz falhando. Pela primeira vez, sentiu o vazio da escolha que fizera, uma solidão que o dinheiro nunca preencheria. Será que ele tentaria voltar para ela, implorando por um perdão que sabia não merecer? Dias depois, a vida de Rogério era um eco vazio. Ele se mudou da cobertura para um apartamento modesto nos arredores de São Paulo, o luxo trocado por paredes finas e vizinhos barulhentos. Sentado no sofá, com uma garrafa de bebida barata ao lado, ligou a TV para escapar dos pensamentos, mas o destino tinha outros planos. O canal exibia uma reportagem local, de dona de casa a empresária, a história inspiradora de Helena. A câmera mostrou o rosto dela, iluminado por uma confiança que ele nunca vira. "Comecei do zero", dizia Helena, a voz firme enquanto apontava para o interior do canto do café da Helena, agora ampliado com mesas novas e uma vitrine cheia de doces coloridos. "Queria provar que posso ser mais do que me disseram que eu era." A repórter elogiou sua determinação e os olhos de Rogério se arregalaram, o copo escorregando da mão e se espatifando no chão. "Como?" murmurou, o coração disparado. "Como ela fez isso tão rápido?" Uma obsessão tomou conta dele. Precisava entender como Helena, a mulher que ele descartara, se tornara um sucesso enquanto ele apodrecia na própria miséria. Enquanto isso, no coração da cidade, Helena vivia uma nova realidade. O café prosperava, mas havia mais. Numa noite tranquila, após fechar as portas do negócio, ela chamou Miguel para conversar. Ele sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis do último ano. Sentaram-se no balcão, o aroma de café ainda pairando no ar, e ela respirou fundo, os dedos brincando com uma xícara vazia. "Eu preciso te contar algo", começou, os olhos baixos. Miguel, com seu jeito calmo, apenas assentiu, esperando. "Há alguns anos um tio distante morreu e me deixou uma herança, e tem pouco tempo que tive acesso a tudo, uma fortuna. Usei uma parte para investir aqui no café, porque era meu sonho, mas ainda tem muito mais." Helena ergueu os olhos marejados e continuou. "Eu queria ser amada por mim, não pelo que eu tinha. Rogério nunca soube que um dia eu ia receber esse dinheiro. E olha o que ele fez comigo." Uma lágrima escorreu, mas ela a enxugou rápido, endireitando os ombros. "Agora, além da herança, o café é meu sucesso. Eu conquistei isso." Miguel sorriu, pegando a mão dela com delicadeza. "Você é incrível, Helena. Sempre foi." Com o dinheiro da herança e os lucros do café, Helena deu um salto. Miguel, corretor de imóveis, a ajudou a escolher uma cobertura em um prédio luxuoso no centro de São Paulo e fez questão de não receber nenhum centavo pela venda. O apartamento era um sonho. Janelas do chão ao teto com vista para o horizonte, móveis elegantes e um terraço onde ela plantava flores para lembrar os presentes que ele sempre lhe trazia. Naquela noite, enquanto brindavam com vinho no terraço, Miguel a puxou para perto, os lábios dele encontrando os dela num beijo que selava o início de algo novo. Helena sentiu o coração disparar, mas não de medo. Era esperança,
um calor que ela pensava ter perdido para sempre. O que havia começado como uma bela amizade tinha se tornado algo muito maior. Rogério, porém, não desistia. A reportagem o deixara inquieto, uma febre que o consumia. Ele começou a seguir as notícias sobre Helena, vasculhando jornais locais, assistindo vídeos no celular até tarde da noite. Ela mudou tanto, pensava, o ciúme misturado à culpa corroendo-o por dentro. Numa tarde chuvosa, ele decidiu ir além. Pegou o carro e dirigiu até o endereço que descobrira seguindo Helena depois que ela saíra da cafeteria, o prédio luxuoso onde ela agora morava. Escondeu-se num beco próximo, a chuva encharcando o casaco fino, e esperou. Então a viu descendo com graça no seu carro novo, o vestido simples mas elegante realçando sua nova postura. Miguel estava ao lado dela, carregando uma sacola de compras e rindo de algo que ela dissera. Eles entraram juntos no prédio, o braço dele roçando o dela com uma intimidade que fez Rogério cerrar os punhos. A porta de vidro se fechou atrás deles, mas ele ainda os viu subindo pelo elevador. Helena jogando a cabeça para trás numa gargalhada que ele não podia ouvir. Ela era milionária, tinha um império próprio e um novo amor. Rogério caiu de joelhos na calçada molhada, o rosto contorcido de dor e arrependimento, o olhar perdido na entrada do prédio onde Helena desaparecera com Miguel. A imagem dela, tão segura, tão feliz, era uma faca girando no peito dele. Milionária! Repetia em silêncio, a palavra amarga na língua. Como ela conseguira? A dúvida o consumia, uma febre que o fez levantar-se, o casaco encharcado pesando nos ombros. Ele precisava saber tudo, precisava enfrentá-la. Na manhã seguinte, Rogério deixou o apartamento onde agora vivia, o cheiro de mofo e de cachaça barata grudado nas roupas. Dirigiu até o canto do café da Helena, o motor do carro tossindo, como se sentisse a mesma exaustão que ele. Estacionou do outro lado da rua, os olhos fixos na fachada azul que parecia zombar dele. Então, a viu. Helena chegava a pé, o sol refletindo no cabelo castanho, uma bolsa leve no ombro. Ela parou para destrancar a porta do café e Rogério não aguentou mais. Saiu do carro, atravessando a rua com passos largos, o coração trovejando no peito. "Helena!" chamou, a voz rouca cortando o ar matinal. Ela virou-se, o rosto congelando ao reconhecê-lo. Por um instante, o tempo parou. Os olhos dela encontrando os dele numa mistura de surpresa e desprezo. "Rogério", disse ela, o tom seco como um vento gelado. "O que você quer aqui?" Ele se aproximou, o olhar febril, as mãos trêmulas apontando para o café. "Eu vi você na TV. O sucesso, o dinheiro. Como você fez isso, Helena? De onde veio tudo isso?" A pergunta saiu como um grito abafado, carregada de confusão e uma raiva que ele não conseguia conter. Helena deu um passo atrás, o queixo erguido, mas uma sombra de dor atravessou seu rosto. "Você quer saber a verdade?" perguntou, a voz baixa mas firme. Ele assentiu, o peito subindo e descendo rápido. Ela respirou fundo, os olhos fixos nos dele. "Eu herdei uma fortuna, Rogério. Um tio distante morreu anos atrás e me deixou tudo. Eu sabia que ia ficar rica, talvez mais que você, mas só recebi depois que nos separamos. Foi um milagre na minha vida. Guardei em segredo. Não queria que você soubesse que um dia eu seria milionária, porque queria que você me amasse por mim, não pelo que eu um dia fosse receber." Rogério cambaleou, o choque o atingindo como um soco. Você sabia que um dia receberia tudo isso e nunca me disse?" balbuciou, a voz falhando enquanto a realidade o esmagava. Helena cruzou os braços, a postura rígida. "E você me trocou por alguém que só queria o que você podia dar. Dinheiro não compra amor verdadeiro, Rogério, mas você nunca soube disso." Cada palavra era uma lâmina, cortando o orgulho dele em pedaços. Ele sentiu o chão girar, a vergonha queimando como fogo. "Helena, eu
Eu não sabia, gaguejou caindo de joelhos na calçada, as mãos esticadas em súplica. Me perdoa, por favor. Eu fui um idiota, tô perdido sem você. O choro explodiu, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo, mas os olhos dela eram gelo puro. Você teve sua chance, Rogério, respondeu, a voz cortante como uma navalha. Acabou. Viva com o que escolheu. Ela virou-se, entrando no café e batendo a porta com um som seco que ressoou como um trovão na alma dele. Rogério ficou ali, o rosto afundado nas mãos, o corpo tremendo enquanto o trânsito zumbia ao redor. Horas depois, arrastou-se de volta ao apartamento, as costas curvadas como se carregasse o peso de 1000 arrependimentos. Mal havia se jogado no sofá quando a campainha tocou. Ele abriu a porta e lá estava Marina, os cabelos escuros soltos, o olhar estreitado de raiva. Cadê minhas coisas, Rogério? Vim pegar os presentes que você me deu. Ele soltou uma risada fraca, quase insana. Presentes? Eu vendi tudo, Marina. A cobertura, as joias, os sapatos, tudo virou pó para pagar as dívidas. Olha onde eu moro agora. Ele abriu os braços, exibindo o apartamento modesto, o papel de parede descascado e o chão manchado. Marina ficou boquiaberta, o rosto vermelho de fúria. Você vendeu minhas coisas, seu inútil! Ela avançou, os punhos batendo no peito dele, mas ele ficou imóvel, os olhos vazios a encarando até ela recuar. Sai daqui, murmurou, a voz sem vida. Você já sugou o que pôde. Marina saiu batendo os pés, xingando alto enquanto descia as escadas, mas o som mal chegou a ele. Rogério desabou no chão, o corpo exaurido, a mente girando com a voz de Helena. Ela o rejeitara. Marina o abandonara. Ele era um homem sem nada, sem dinheiro, sem amor, sem futuro. Alguns meses depois, Rogério estava sentado na beira da cama de seu pequeno apartamento, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto enterrado nas mãos. O peso do arrependimento ainda parecia esmagá-lo. Ele já havia tentado esquecer Helena, mas não conseguia. Não porque ainda a amasse como antes, mas porque precisava se redimir. Ele não queria mais ser aquele homem egoísta e arrogante que havia destruído seu próprio casamento. Ele sabia que ela não iria voltar para ele. No dia seguinte, Rogério foi até o canto do café da Helena e ficou parado na calçada por minutos intermináveis. Observou Helena sorrindo para os clientes, o avental azul sujo de farinha e o olhar iluminado pela satisfação de estar vivendo seu sonho. Ela estava feliz, e ele sabia que não tinha direito de atrapalhar essa felicidade. Mas então Miguel apareceu na porta do café. Rogério respirou fundo e atravessou a rua. Miguel! Chamou a voz quase falhando. Miguel se virou, surpreso ao vê-lo. O que você está fazendo aqui? Eu só quero pedir desculpas. Sei que nunca vou poder consertar o que fiz, mas... A voz dele vacilou. Eu tô tentando mudar. Miguel ficou em silêncio por um momento, analisando Rogério. Eu não sei se você merece outra chance, disse, sério. Mas vou conversar com a Helena. Naquela noite, Helena recebeu um bilhete. Eu sei que não mereço nada seu, mas preciso te dizer o quanto sinto por tudo que fiz. Se você puder me ouvir, estarei esperando na frente do seu café às 6 da tarde. Rogério. Helena leu o bilhete várias vezes. No fundo, sabia que Rogério não saía de seus pensamentos. Não por amor, mas pela mágoa ainda não resolvida. E talvez ela quisesse que aquela história finalmente tivesse um ponto final. Helena passou a noite inquieta, com aquele bilhete repousando sobre a mesa como uma ferida aberta que ela não conseguia ignorar. As palavras de Rogério ecoavam na cabeça dela, misturadas às lembranças do que ele havia feito. O som da risada fria dele quando ela anunciou que queria o divórcio ainda latejava em sua memória. A dor de ter sido trocada por uma mulher que só queria seu dinheiro queimava como brasa. Mas havia algo mais forte que essa dor. Uma inquietação que insistia em cutucar seu coração.
Ela se virou na cama diversas vezes, tentando ignorar aquela voz interna que dizia que precisava vê-lo, ouvir o que ele tinha a dizer. Ela sabia que não queria Rogério de volta, isso era certo, mas havia uma ferida que ainda sangrava, uma cicatriz que ela precisava encarar para seguir em frente. Quando o despertador tocou pela manhã, Helena se levantou decidida. Não ia deixá-lo bagunçar sua vida novamente, mas estava disposta a ouvir suas desculpas. E então, fechar aquela porta de uma vez por todas. Quando o relógio marcou 6 da tarde, Helena fechou o caixa do café com as mãos trêmulas. Miguel percebeu seu nervosismo e se aproximou. "Você vai mesmo falar com ele?" perguntou, a voz suave, mas com uma preocupação evidente nos olhos. Helena assentiu lentamente. "Eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. Só assim vou conseguir enterrar isso de vez." Miguel pegou na mão dela e apertou com firmeza. "Se ele te machucar de novo, eu estou aqui." Ela forçou um sorriso e saiu. Rogério estava parado na frente do café, com uma camisa surrada e o rosto abatido, como se a vida tivesse drenado dele toda a arrogância que um dia exalou. Ao vê-la se aproximar, ele endireitou os ombros e tentou sorrir, mas o sorriso morreu antes mesmo de se formar. Helena parou a poucos passos dele, os braços cruzados sobre o peito como se estivesse se protegendo de uma tempestade que ameaçava voltar. "O que você quer?" perguntou sem rodeios. Rogério passou a mão pelos cabelos desalinhados e respirou fundo. "Eu não vou tomar muito do seu tempo", começou. "Eu só queria dizer que sinto muito. Eu fui um idiota. Joguei fora a melhor coisa que eu tinha na vida e agora eu estou pagando o preço." Helena soltou uma risada amarga. "Você está pagando o preço?" Sua voz falhou, engasgada de emoção. "Eu que paguei o preço, Rogério. Eu que passei noites chorando sozinha, me perguntando por que não fui suficiente para você. Eu que tive que começar do zero quando você me humilhou e me tratou como se fosse nada." "Eu sei." Rogério tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. "Você tem razão. Eu não estou aqui para me justificar. Só quero que saiba que eu me arrependo. De verdade. É tarde demais." Rogério abaixou a cabeça e esfregou o rosto com as mãos. A sensação de fracasso era sufocante. Ele sentia que estava prestes a perder a única chance que tinha de, pelo menos, se redimir. Eu só queria mudar", murmurou. "Mas nem isso eu sei como fazer. Eu estou falido, sem dinheiro, sem trabalho." Helena apertou os braços ao redor do próprio corpo, sentindo uma mistura confusa de raiva e compaixão. Rogério parecia quebrado, mas ela não sabia se acreditava que ele realmente havia mudado ou se era apenas mais uma manipulação. "Eu estou precisando de um entregador", disse ela com a voz firme. "Não é um favor. É um trabalho. Você começa amanhã, se quiser." Rogério arregalou os olhos. Ele não esperava aquilo. "Você está falando sério?" perguntou incrédulo. "Estou." Helena cruzou os braços. "Mas se você fizer qualquer coisa errada, se voltar a ser o homem arrogante que sempre foi, está fora." Rogério assentiu depressa. "Eu não vou te decepcionar", prometeu. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para seu apartamento humilde, Rogério sentiu uma ponta de esperança que há tempos não sentia. Era uma chance mínima, mas era tudo que ele tinha. No dia seguinte, ele chegou cedo ao canto do café da Helena, vestido com uma camisa limpa, mas visivelmente gasta, e um par de jeans surrado. As mãos suavam, e ele se sentia ansioso, como se estivesse prestes a enfrentar um julgamento. Helena o recebeu com frieza, explicando rapidamente as tarefas dele. Ele levaria cafés, bolos e doces para empresas e clientes da região. "Não é um trabalho glamuroso", disse ela, "mas se fizer direito, vai conseguir se manter." Helena assentiu, determinada. Ela pegou as primeiras entregas e saiu pelas ruas de São Paulo, enfrentando o vento frio que cortava a pele. A mala térmica que carregava parecia pesar toneladas,
E quando chegou à última entrega, suas pernas estavam tão doloridas que mal conseguia subir os degraus. Mas ele seguiu firme. Os dias seguintes não foram fáceis. Rogério acordava antes do amanhecer e voltava para casa exausto, com dores nos pés e nas costas. Mas ele não reclamava. Cada dia de trabalho era uma forma de aliviar o peso da culpa que ele carregava. No café, Helena observava Rogério de longe. Ela via o suor escorrendo no rosto dele quando voltava das entregas. O esforço para ser educado com os clientes e a forma como ele evitava qualquer tipo de aproximação forçada com ela. Ele estava diferente. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Numa tarde, quando Rogério voltava com a mala térmica vazia, viu uma senhora idosa tropeçar na calçada e cair. Ele correu até ela, ajudando-a a se levantar. A mulher estava com um corte na mão, e ele tirou um lenço do bolso para estancar o sangue. Helena, que assistia à cena pela vitrine do café, sentiu algo estranho no peito. Era como se uma rachadura tivesse se aberto na parede que ela havia construído ao redor de si mesma. Ela afastou o pensamento rapidamente. Rogério ainda era o homem que a destruiu. Nada mudaria isso. Os dias viraram semanas, e Rogério manteve sua postura humilde. Ele não tentava se aproximar de Helena além do necessário, respeitava o espaço dela e se dedicava ao trabalho. Helena começou a se incomodar com aquilo. Ela não sabia por quê, mas algo dentro dela queria que ele tentasse. Queria que ele insistisse, que mostrasse que ainda se importava, mesmo que ela jamais fosse aceitá-lo de volta. Uma noite, ao fechar o café, Helena encontrou Rogério sentado na calçada, com a cabeça abaixada e o olhar perdido. Ela se aproximou, hesitante. "Você está bem?" perguntou mais por impulso do que por vontade. Rogério ergueu os olhos surpreso. "Sim, só cansado", respondeu com um sorriso fraco. "Mas está valendo a pena." Helena não conseguiu evitar a curiosidade. "Por que você aceitou esse trabalho? Não é humilhante para você?" Rogério respirou fundo, olhando para o chão. "Eu aceitei porque não tinha outra escolha. E porque precisava provar para mim mesmo que eu posso ser alguém melhor. Eu perdi tudo, Helena. Mas você ainda está de pé. E se você conseguiu se reerguer depois do que eu te fiz, talvez eu consiga também." Helena ficou em silêncio, as palavras dele ecoando dentro dela. Ela se virou e foi embora sem dizer mais nada. Mas pela primeira vez, sentiu que talvez Rogério estivesse realmente mudando. Naquela noite, enquanto se deitava na cama, Helena se pegou pensando em Rogério. Não no homem arrogante que a havia traído, mas naquele homem cansado que lutava todos os dias para se tornar alguém melhor. Durante semanas, observou Rogério se dedicar com afinco às entregas, suportando o calor sufocante de São Paulo, e voltando ao café sempre exausto, mas nunca reclamando. Ele não era mais o homem prepotente que acreditava estar acima de todos. Estava diferente, mais humilde, mais disposto, quase irreconhecível. Ela havia passado tanto tempo se protegendo de qualquer sentimento em relação a ele, que agora se sentia incomodada. Cada vez que ele voltava das ruas com a mala térmica vazia, os olhos cansados e o corpo arqueado de exaustão, Helena se perguntava se ele realmente estava tentando mudar ou apenas encenava um arrependimento forçado. Mas dia após dia, ele se mantinha firme. Não tentava se aproximar dela, não implorava por perdão, nem tentava justificar o que havia feito. Ele simplesmente trabalhava. Quando decidiu abrir uma nova filial do Canto do Café da Helena, em um bairro próximo, pensou muito antes de oferecer a ele a vaga de gerente. Sabia que Rogério tinha talento para isso. Ele sempre fora um bom administrador. Afinal, havia conduzido uma rede de hotéis de luxo antes de se perder na própria arrogância e permitir que a ganância e a traição arruinassem sua vida. Naquela noite, depois de fechar o café, chamou Rogério para conversar.
Ele estava limpando a área externa, varrendo as folhas secas que se acumulavam na calçada. Quando Helena disse que precisava falar com ele, ele largou a vassoura imediatamente, os olhos atentos, quase desconfiados. "Você tem feito um bom trabalho", começou Helena, tentando manter o tom profissional. "Eu sei que sua vida não está fácil, mas você tem se esforçado." Rogério respirou fundo, os ombros relaxando um pouco. "Eu só estou tentando fazer as coisas direito desta vez", respondeu. Helena assentiu lentamente. Por mais que relutasse em admitir, acreditava na sinceridade dele. "Eu vou abrir uma nova filial na região norte da cidade", continuou ela, "e estou precisando de alguém para gerenciar a unidade." Rogério piscou, surpreso. "Você está dizendo que..." "Quero te oferecer essa vaga", interrompeu Helena, cruzando os braços como se tentasse se proteger do que estava sentindo. "Eu sei que você é um bom gestor, sempre foi, e se tem alguém que merece essa chance, é você." Por um instante, Rogério ficou imóvel, como se aquelas palavras não fizessem sentido. Quando finalmente conseguiu reagir, ele balançou a cabeça incrédulo. "Helena, depois de tudo o que eu fiz, você ainda é capaz de confiar em mim?" "Não é confiança", respondeu ela rapidamente. "É uma oportunidade. Uma chance de provar que você pode ser melhor. Só isso." Rogério ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Então abaixou a cabeça e murmurou: "Obrigado. Obrigado por acreditar que eu posso mudar." "Não me decepcione", disse Helena, séria. "Se errar, está fora." "Eu não vou errar", prometeu Rogério com a voz firme. No dia da inauguração da nova filial, Rogério chegou cedo. O local era menor que a matriz, mas charmoso, com uma decoração acolhedora e o aroma do café recém-passado preenchendo o ar. Ele caminhou pelo salão, conferindo cada detalhe, e se permitiu sentir um orgulho que há muito tempo não experimentava. Era como se estivesse começando a se reencontrar, como se uma parte dele, a parte que sabia trabalhar duro e com honestidade, estivesse finalmente ressurgindo. Foi então que Clara entrou na cafeteria, equilibrando uma bandeja com xícaras e talheres. Ela era a supervisora dos garçons e trazia consigo uma energia leve que fazia o ambiente parecer mais caloroso. Clara tinha um sorriso fácil, cabelos castanhos presos num coque desalinhado e olhos vivos que pareciam sempre curiosos. "Então, você é o novo chefe?", brincou ela ao se aproximar. Rogério sorriu de lado. "Parece que sim. Espero que você não seja daqueles que ficam só mandando e não põem a mão na massa", provocou Clara, rindo. "Pode ficar tranquila", respondeu ele. "Depois do que eu já passei, não tenho mais o luxo de me dar esse direito." Ela riu novamente e Rogério sentiu um calor estranho no peito, algo que ele não esperava sentir tão cedo. Nos dias seguintes, a convivência entre os dois se tornou cada vez mais fácil. Clara era espirituosa, gostava de contar histórias engraçadas e tinha o dom de deixar qualquer conversa leve. Durante os intervalos, quando a cafeteria estava mais calma, eles conversavam sobre filmes antigos, músicas que gostavam e lugares que sonhavam visitar. Rogério se pegou rindo com ela de uma forma que não acontecia há anos. Uma risada leve, sincera, quase libertadora. Rogério não sabia ao certo quando começou a se sentir diferente perto de Clara. Talvez tenha sido no dia em que ela o ajudou a carregar as caixas de estoque que ele, teimosamente, insistia em levar sozinho. Ou na tarde em que ele, desajeitado, deixou uma bandeja de cappuccinos cair e ela riu tanto que acabou borrando o batom vermelho nos próprios dentes. Ou talvez tenha sido naquelas conversas casuais em que ela falava sobre seus sonhos, suas viagens e sua paixão por culinária, que ele começou a perceber que Clara tinha uma luz própria, uma leveza que contrastava com o peso constante que ele carregava nos ombros. Ela não fazia perguntas sobre seu passado, não tentava decifrar seus silêncios e não o tratava como se fosse um homem quebrado. Era apenas gentil, espontânea e doce,
na medida certa. Por isso, numa noite tranquila, depois de fecharem a cafeteria, Rogério tomou coragem. Clara estava organizando o caixa quando ele se aproximou, secando as mãos com um pano de prato. "Clara!" Ele pigarreou, tentando manter a voz firme. "Eu sei que é meio de última hora, mas você toparia sair para jantar comigo amanhã?" Ela ergueu os olhos, surpresa, mas logo abriu um sorriso. "Com você?" Brincou, fechando a gaveta da registradora. Rogério riu, nervoso. Comigo." Clara cruzou os braços e inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando se aquilo era uma piada. "Bom, desde que você não derrube outra bandeja de cappuccinos na minha roupa, acho que posso aceitar." A resposta dela foi tão natural que Rogério ficou sem reação por alguns segundos. Quando Clara pegou sua bolsa e foi embora, ele permaneceu parado atrás do balcão, sorrindo feito um bobo. Na noite seguinte, Rogério a esperava na porta da cafeteria, tentando disfarçar o nervosismo. Quando Clara apareceu com um vestido azul simples que realçava o brilho dos olhos dela, ele sentiu o coração acelerar. Ela não parecia uma mulher que tentava impressionar ninguém, e talvez fosse isso que o encantava tanto. O jantar foi melhor do que ele imaginava. Eles escolheram uma pequena cantina italiana no centro da cidade e a conversa fluiu com facilidade. Clara contou histórias engraçadas sobre sua infância e Rogério, pela primeira vez em muito tempo, se abriu um pouco mais. Ele contou sobre a época em que começou a trabalhar nos hotéis da família, sobre os desafios de gerir um negócio e sobre como, depois de perder tudo, decidiu aceitar o emprego como entregador para tentar consertar seus erros. Clara não fez perguntas invasivas, apenas ouviu com atenção, e quando ele terminou, sorriu. "Bom, acho que você está se saindo muito bem até agora", disse ela. "Eu ainda estou tentando", respondeu Rogério sério. "Então não pare de tentar", completou Clara, colocando a mão sobre a dele por um breve instante. Eles continuaram se vendo depois daquela noite. Primeiro foram mais jantares. Aos poucos, uma rotina gostosa e tranquila se formou entre os dois. Nada apressado, nada forçado. Rogério sabia que estava se apaixonando. Era diferente de tudo que já havia sentido. Com Clara, ele não precisava impressionar ninguém. Não precisava fingir que era mais do que realmente era. Ela o fazia se sentir confortável, como se tivesse finalmente encontrado um lugar seguro para descansar depois de tanto tempo perdido. Certa manhã, enquanto Clara e Helena organizavam o estoque na unidade principal, Clara mencionou casualmente: "Ah, esqueci de te contar. Rogério me chamou para jantar na semana passada." Helena, que estava agachada organizando pacotes de café, ergueu a cabeça com curiosidade. "Rogério?" perguntou, como se o nome não despertasse mais nenhuma emoção forte. "Sim", respondeu Clara sorrindo. "Ele é mais simpático do que parece. Achei que fosse daqueles chefes ranzinzas, mas ele é tranquilo. Eu gostei dele." Helena fechou uma das caixas de café e voltou a se levantar. "Que bom", disse, ajeitando o avental. "Ele sempre foi um bom gestor. Se vocês estão se dando bem, fico feliz." Clara assentiu, ainda sorrindo. "Vou te dizer, não sei o que ele passou na vida, mas ele parece alguém que está tentando se encontrar." Helena apenas balançou a cabeça, guardando silêncio. Ela não sentiu raiva, não sentiu ciúme, não sentiu absolutamente nada. Aquilo a surpreendeu. Ela imaginou que, ao saber que Rogério estava com outra pessoa, poderia sentir um aperto no peito ou um eco amargo do passado. Mas nada veio. Só um vazio indiferente, como se Rogério fosse agora apenas uma lembrança distante, alguém que não tinha mais poder algum sobre ela. Foi então que Helena percebeu que estava livre. Ela realmente não amava mais Rogério. Não guardava rancor, nem esperava vingança. Ele era só uma parte do que ela foi um dia. Uma parte que ela deixou para trás quando decidiu se reerguer. Mais tarde, ao fechar o café,
Helena pensou em como sua vida havia mudado. Um ano atrás, ela se sentia destroçada, como se nunca fosse conseguir se recuperar da dor que Rogério havia causado. Agora estava ali, em paz, com um negócio próspero, amigos leais e um futuro promissor ao lado de Miguel. Ela caminhou para casa com um leve sorriso nos lábios. Rogério estava seguindo seu caminho, e ela, o dela, e aquilo bastava. O tempo havia passado como um sopro, mas cada minuto fora marcado por suor, esforço e escolhas que mudaram destinos. O canto do café da Helena já não era apenas uma cafeteria. Era um símbolo de superação, de recomeço e de fé na vida. A unidade principal florescia, a filial que Rogério gerenciava prosperava com um faturamento recorde. E os clientes pareciam não se cansar daquele lugar que trazia tanto sabor quanto acolhimento. Helena não conseguia negar. Muito daquele sucesso se devia ao empenho incansável de Rogério. Ele trabalhava como se sua vida dependesse daquilo, e de certa forma dependia. Naquela manhã, Helena decidiu que era hora de expandir ainda mais. Ela entrou na filial que Rogério administrava e o encontrou conferindo planilhas de custos no pequeno escritório nos fundos. O rosto dele, marcado pelo cansaço, carregava uma expressão satisfeita. Aquela expressão que só um homem que havia sido derrotado, mas que decidiu lutar de novo, podia ter. Rogério, chamou ela encostando-se na porta. Ele levantou os olhos surpreso e sorriu com aquela gratidão silenciosa que aos poucos se tornara parte dele. Helena, respondeu ele, fechando a pasta com as anotações. Eu vim te agradecer, começou ela cruzando os braços. Você fez esse lugar crescer de um jeito que eu nunca imaginei. É impressionante. Rogério balançou a cabeça. Eu só fiz meu trabalho. Fez mais do que isso, rebateu Helena. E é por isso que eu queria saber. Estou pensando em abrir uma terceira unidade. Se você quiser, essa vaga de gerente é sua. Rogério piscou, atordoado. Aquilo era mais do que ele esperava. Você confia mesmo em mim para isso? Perguntou, ainda surpreso. Eu confio no que você se tornou, respondeu Helena, com sinceridade. Rogério sentiu a emoção apertar sua garganta. Ele não sabia se merecia tanto, mas prometeu a si mesmo que jamais desperdiçaria aquela oportunidade. Obrigado, disse ele, a voz embargada. Por tudo. Meses depois, a terceira unidade já estava funcionando, e Rogério equilibrava com maestria o trabalho e seu relacionamento com Clara. Ela havia trazido uma alegria tranquila para a vida dele, uma felicidade que não exigia grandes gestos, apenas o simples prazer de estar ao lado de alguém que o aceitava como ele era. Pela primeira vez, Rogério se sentia digno de receber amor. E então chegou o grande dia, o casamento de Helena e Miguel. Na manhã ensolarada daquela data tão esperada, Helena acordou sentindo o coração bater mais forte. O vestido branco pendurado ao lado da cama parecia brilhar à luz do sol, como se a própria vida estivesse celebrando sua vitória. Ao se olhar no espelho, viu uma mulher forte, que havia renascido das cinzas de uma traição cruel, que havia sofrido, chorado, mas que não permitiu que a dor roubasse sua essência. Ela se sentia inteira, livre e, acima de tudo, feliz. Enquanto a música suave ecoava pela igreja e as portas se abriam, Helena entrou com os olhos brilhando. Cada passo que dava na direção de Miguel era como uma lembrança de tudo o que enfrentara para chegar até ali. As noites solitárias no quarto apertado de um hotel barato, o medo de abrir um negócio sozinha, as lágrimas silenciosas que escorriam enquanto ela limpava as mesas do seu café após um dia exaustivo. E agora, ali estava ela, pronta para começar um novo capítulo. Miguel a esperava no altar, o olhar cheio de ternura e respeito. Ele nunca tentou ocupar um espaço que não era dele, apenas ficou ao seu lado, sustentando-a com paciência e amor.
Ele esperou que ela se curasse, sem pressa, e agora estavam ali, diante de todos, prontos para construir uma nova história juntos. Quando Helena olhou para o lado, viu Rogério e Clara na multidão. Ele estava de mãos dadas com ela, e seu olhar não era de inveja ou arrependimento. Era um olhar grato, quase emocionado. Pela primeira vez, Helena viu que Rogério realmente havia mudado. Ele não era mais aquele homem arrogante e frio que a desprezara. Ele era alguém que se perdera, se quebrara e que, com esforço, havia se reconstruído. Ao sair da igreja de mãos dadas com Miguel, Helena encontrou Rogério e Clara entre os convidados. Rogério fez um discreto gesto com a cabeça, uma espécie de agradecimento silencioso. Helena sorriu de volta. E naquele instante percebeu que o ciclo finalmente havia se fechado. Não havia mais dor, mágoa ou ressentimento. Rogério havia encontrado um novo caminho e de alguma forma ela também. Mais tarde, na recepção, Rogério se aproximou dela enquanto Miguel foi cumprimentar alguns amigos. Eu não podia deixar essa noite passar sem te dizer uma coisa, começou Rogério, a voz trêmula. Eu não sei se um dia vou conseguir pagar pelo que te fiz, mas se existe algo de bom na pessoa que eu me tornei, é porque você acreditou que eu podia mudar. Eu não fiz isso por você, respondeu Helena suavemente. Fiz isso porque eu me recusei a carregar rancor no coração. Rogério abaixou a cabeça emocionado. Obrigado mesmo assim. Cuida da Clara, disse ela sorrindo. Ela parece ser boa para você. Ela é tudo o que eu não sabia que precisava, admitiu Rogério. Helena riu, e Rogério riu junto como dois velhos amigos que finalmente tinham encontrado a paz. Naquela noite, enquanto os convidados dançavam e brindavam a felicidade do casal, Rogério e Clara foram para casa juntos. Ela encostou a cabeça no ombro dele e suspirou. Você tá feliz? Perguntou ela. Rogério olhou para o céu escuro e estrelado, algo dentro dele finalmente em paz. Eu estou em casa, respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, ele sabia que estava dizendo a verdade. Enquanto isso, Helena e Miguel dançavam sob as luzes suaves da recepção. Helena encostou a cabeça no peito dele, ouvindo seu coração bater forte e constante. Pela primeira vez em anos, ela se sentia completa. Não porque encontrou alguém para curá-la, mas porque havia encontrado forças para se curar sozinha. O sofrimento que quase a destruiu se transformara na ponte que a levou até aquele momento. E ao lembrar do que viveu, Helena sentiu que até mesmo as lágrimas do passado tinham valido a pena. Ela olhou para o céu e por um instante pensou que as estrelas brilhavam mais forte naquela noite, como se o destino a estivesse aplaudindo por nunca ter desistido de si mesma. Porque no final, Helena não apenas sobreviveu, ela venceu. E agora eu quero saber de você. O que você achou da atitude de Helena? Você acha que ela fez certo ao dar uma nova chance para Rogério se reerguer, mesmo depois de tudo o que ele fez? Ou você acredita que ela deveria tê-lo deixado pagar sozinho pelo que fez? Comenta aqui embaixo o que você faria se estivesse no lugar dela. Ah, e não se esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para apoiar nossas histórias emocionantes. Aproveita e assista essa outra história que está aparecendo na sua tela agora. Eu garanto que você vai se surpreender.